Eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos, ouvintes do canal Ebenezer Oficial. Quero dizer aos amados, queridos irmãos, que Deus tem uma palavra para você esta noite. Eu quero chamar a você para ler comigo no livro de Gênesis, no capítulo de número 8, e a partir do versículo 8, o que Deus quer falar esta noite conosco. Diz assim a Sagrada Escritura: depois soltou uma pomba, para que visse as águas tinha minguado sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando onde pousar a planta do pé, voltou a ele para a arca, porque as águas ainda não estavam sobre a face da terra. Noé, estendendo a mão, tomou-o e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda 7 dias, e tomou-o e enviou a pomba fora da arca. Quando a voltou, ela, à tarde, no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba, mas a esta não tornara mais a ele. Glória a Jesus. Eu quero, antes de iniciarmos aqui a palavra do Senhor, eu quero chamar a atenção, eu quero antes trazer à igreja dessa noite, chamar a tua atenção. Quero te alertar de um perigo constante que está ocorrendo nos dias de hoje, no século perigoso, um século cheio de incertezas. Eu quero te chamar a atenção para um mundo pós-moderno, as quais são as implicações deste mundo pós-moderno, daqueles que são cristãos e estão vivendo este mundo. Eu quero chamar a tua atenção hoje, porque este mundo pós-moderno, existe ameaças constantes sobre a nossa fé, sobre os nossos ensinos, sobre os ensinamentos bíblicos, e principalmente deixando muitos cristãos, muitos crentes vazios, sem fé, sem esperança. Existe um mundo que está influenciado pelo modernismo. E este mundo pós-moderno, hoje, invadiu as nossas igrejas, invadiu nossos templos, e devemos ter muito cuidado. Eu ainda sou do tempo em que a ciência e a religião, elas não apertavam as mãos, não comungavam, porque sempre a ciência tenta desfazer do Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. E esse tempo, amados irmãos, é tempo de estarmos apercebidos, com os nossos olhos espirituais abertos, para vermos o que realmente é de Deus e não é de Deus, o que é santo e o que é profano. Estamos vivendo tempo em que a igreja de Cristo está moderna, tudo pode, tudo acontece, e buscando estas verdades e procurando entender, amados, nós vamos ver que o modernismo trouxe para a igreja coisas que Deus não aprova,
coisas que Deus não ama, coisas que Deus não está presente. E por que falar justamente da ciência? Porque a ciência, ela se evoluiu e se evolui cada vez mais, trazendo as notícias da evolução dos tempos. Ela sempre desfaz, ela sempre vai desfazer daquilo que a Escritura Sagrada diz. A ciência tentou desfazer das Escrituras Sagradas, que nunca se abriu o Mar Vermelho. Ela diz que não se abriu o Mar Vermelho, a ciência nunca conseguiu achar isso na Bíblia. A ciência também não admite que o povo de Deus caminhou 40 anos pelo deserto. A ciência também diz que Josué também não orou e o sol parou, ou a lua se deteve, ou o universo se moveu em prol da oração de Josué. A ciência também, ela diz que o dilúvio não aconteceu. E é por isso que lemos esse texto, para os irmãos entender que a ciência tenta desfazer da presença de Deus sobre a face da terra. Mas eu lendo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 2, a Bíblia diz que a terra ela é vazia, sem forma, mas o Espírito de Deus pairava sobre toda a face da terra. Não adianta ela tentar me convencer das coisas que eu já conheço da Bíblia, porque eu estou embalsado, estou calçado na palavra de Deus. Portanto, queridos e amados irmãos, é um alerta para você nessa noite. Cuidado, muito cuidado com o que você anda pesquisando na internet, com o que você anda ouvindo de certos pregadores, porque a verdadeira palavra, ela está aqui. A presença de Deus nas nossas vidas está aqui. A verdadeira palavra, a essência de Deus. E eu quero também trazer aos irmãos que a ciência também, ela tenta desfazer a presença do Espírito Santo na vida do crente. E o texto que agora lemos, em Gênesis, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre toda a face das águas. A presença do Espírito Santo chegou quando o Senhor veio trazer vida a esta terra. Agora, no texto que lemos, nós vemos também que esta presença de Deus é simbolizada pela pomba. Nós vemos que no batismo de Jesus, lá no Jordão, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Jesus em forma de pomba, e ele foi batizado. É uma presença constante que a Bíblia me diz que o Espírito Santo está sobre a terra. No texto que nós lemos, a Bíblia diz que Noé soltou uma pomba para ver se as águas tinham baixado ou minguado. E a pomba, porém, não achando onde pousar a planta dos pés, voltou a ele, a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face da terra. No versículo de número 10, esperou ele ainda outros 7 dias, e tomou e a enviou
a pomba fora da arca. No versículo 11, quando ela voltou a ele à tarde, no seu bico tinha uma folha verde de oliveira. E assim soube Noé que as águas tinham minguado sobre a face da terra. Então esperou ainda mais 7 dias e o enviou pela 3ª vez. E a pomba não voltara mais a ele. Como ela significa a presença do Espírito Santo, ele foi de volta ao Deus Todo-Poderoso. Mas ele volta, o Espírito Santo volta. A Bíblia diz, aleluia, que quando Jesus chega a João Batista, ele é batizado pelo Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo sobre nós. E quando ele é levado aos céus, depois de cumprir o seu ministério, a Bíblia diz que ele fala aos discípulos: não vos deixarei só, enviarei o Consolador. Mas a Bíblia diz ainda, lá no livro de Atos, no capítulo 2, e versículo de 1 ao 4, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento do céu, como um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistos por eles línguas repartidas como fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e foram todos cheios do Espírito Santo. Mais uma vez eu te digo, a presença do Espírito Santo está sobre ainda a face da terra. Ainda se deve buscar a presença do Espírito Santo. Sabe por quê, queridos? O Espírito Santo é a revelação, é o Consolador, é aquele que nos indica, é aquele que nos esclarece. Aleluia! A presença de Deus ainda na terra. Eu quero dizer nessa noite, você que ainda não tem o Espírito Santo, não acredite na ciência, porque a ciência tenta distorcer o que Deus fez, mas a presença de Deus, acredite na palavra santa do Senhor. Se você soubesse, pesquise a palavra de Deus, entre profundamente na palavra, para que você possa saber que um dia o Senhor vem buscar a igreja, e quando Ele vier buscar a igreja, o Espírito Santo também vai ser levado dessa terra. E é por isso, queridos, que estou trazendo hoje esta palavra. No Evangelho de João, no capítulo de número 20, e versículo 21, está escrito: e disse Jesus: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Então não tenha dúvida, que é o mesmo Espírito que habitou em Jesus, que habitou nos discípulos, e que habita hoje na igreja de Cristo, naqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, naqueles que têm uma viva esperança no retorno de Cristo. É esses chamados filhos que vão subir para a glória, é esses que estão calçados na preparação do Evangelho, é esses que estão com a armadura de Deus, é esses soldados que proferem a palavra de Deus, que pregam a verdade, é esses que vão subir para a glória. Assim diz a palavra do Senhor. E trazendo nessa noite a preocupação da igreja que prega a verdade, é dizer, os amados irmãos, a ciência ainda não admite que a igreja vai ser arrebatada. A ciência ainda não admite que há um povo separado, que há um povo santo, lavado, remido. Pode ela dizer o que quiser,
Mas assim como Deus livrou o seu povo das pragas no Egito, assim também Deus está livrando aqueles que são dele, aqueles que são batizados, são selados com o Espírito Santo. Deus também está reservando as vidas de cada um desses. Não temas tu, não temas se tu tem uma esperança em Cristo Jesus. Não temas, porque o Senhor, Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Mas o mundo pós-moderno está tentando distorcer a verdade, tirar da sua mente, dizendo que Cristo não volta, dizendo que não existe o Espírito Santo, dizendo que não houve o dilúvio, dizendo que nada aconteceu. Mas eu fico com a palavra do Senhor, que é a verdade pura, porque todas as coisas já aconteceram, tudo está se cumprindo, tudo está diante dos olhos dos cristãos, mas somente aqueles que têm a verdade, somente aqueles que são induzidos pelo Espírito Santo, que são conquistadores da verdade, somente esses podem ver que tudo está escrito na palavra de Deus. E nessa noite, queridos e amados irmãos, eu quero deixar um alerta para a igreja. Procure mais a examinar as Escrituras. Procure mais conhecer a verdadeira palavra, para que você possa entrar em um parâmetro verdadeiro que vai te levar à certeza da salvação. Eu quero nessa noite agradecer aos irmãos que me deu essa oportunidade de trazer esta palavra, de falar do verdadeiro amor de Cristo, da palavra pura, santa e eficaz. Que Deus os abençoe a cada um. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém?